Seja bem-vindo para a aula 5 de Python, onde eu irei explicar sobre funções, valores, parâmetros, retornos, variáveis locais, globais, boas práticas de modularização do código e exemplos práticos com calculadora com funções. Então isso aqui, a gente vai criar calculadoras para poder trabalhar um pouco a ideia de funções, criar calculadoras com as funções em si. O def nada mais é do que a forma como a gente chama, a forma como a gente diz que aquela variável é uma função. Nesse caso, por exemplo, a gente pode definir o def como um facilitador de reutilização de códigos em outras partes do programa. Então a gente cria um escopo, um quadradinho, que a gente pode reutilizar ele em diversas partes do programa, sem precisar ficar copiando e colando. Basicamente, ele já deixa aquele trecho daquele código que você precisa pronto. E a gente chama isso de def no Python. Então, basicamente aqui, ó, def, um nome qualquer, que eu escolhi o nome Olá Mundo, mas poderia ser blá blá blá, aleatório, não importa. Print Olá Mundo, e quando eu quero chamar essa função, eu só chamo ela pelo nome dela, pelo nome que eu dei para ela, mais os parênteses. Vai dar a saída Olá Mundo, ok. Nesse exemplo aqui, essa função tem parâmetro dentro dela. O que é ter parâmetro? A gente definiu um espaço que vai ser reservado para um conteúdo específico. Basicamente, a gente diz que vai ter um parâmetro que vai entrar aqui nessa parte aqui da função, onde eu estou apontando, e que a gente vai poder utilizar dentro dela. De alguma forma, ele não existe ainda, mas esse espaço está reservado para ele. Basicamente é isso. Então eu printo olá mais esse nome que é o espaço que a gente deixou reservado para ele. Então quando a gente chama a mensagem, logo aqui a gente coloca o item que a gente deixou, o item no espaço onde a gente deixou reservado, e ele vai imprimir o olá mundo tal qual a outra função que não tinha parâmetro, porque nesse caso a gente utilizou dessa forma, mas para poder ficar mais claro, né? Na prática vai fazer mais sentido. Olá mundo. Um def com retorno, basicamente, é uma função que armazena algum dado específico através do retorno. Basicamente, o que ela vai retornar dentro do nome dela. Como assim dentro do nome dela? Vamos dizer aqui, ó. Se a gente colocar aqui resultado igual a retorna olá mundo, ele vai chamar a função vai retornar um valor e esse valor vai entrar dentro da variável que você escolheu fazer fora da função em si. Então, print resultado, print o valor. Quando a gente colocar o print resultado, adivinha o que é que vai aparecer? Olá mundo. Por quê? Porque o Olá Mundo ele retorna, quando você chama a função, ele automaticamente o nome dela está guardando o retorno dela, e esse retorno vai entrar dentro da variável que você escolher. Não precisaria ter a variável, poderia chamar diretamente dentro do print também, mas é só algo que a gente coloca para poder deixar padronizado, né? Fica mais fácil de entender. Agora, variáveis locais e globais. As locais são variáveis que só são acessíveis dentro de trechos de código. Tanto é que a gente não consegue acessar variáveis de uma função dentro de outra. Vocês vão entender melhor depois. E variáveis globais é variáveis que a gente consegue utilizar em qualquer parte do código. Um exemplo, esse x é uma variável global por quê? Porque ele está fora de qualquer escopo. Então você pode utilizar ele em qualquer parte do código. O y ele já não é a variável global, porque se você tentar chamar ele fora daquela função, ele não vai funcionar, porque ele só existe dentro daquela função. Esse y só existe dentro dessa função. Se você chamar ele aqui fora, vai dar um erro. Boas práticas de programação. Comente nas partes importantes do seu código, para poder não confundir, não esquecer, perder pontos ali, tipo, importantes que você teria que lembrar no seu código. Nomeie suas variáveis de forma clara e significativa para você entender o que realmente significa cada variável, porque, por exemplo, aqui, x e y, a gente poderia ser z, w e tal. Então a gente tem que saber para o que a gente vai utilizar essas variáveis, para poder dar um nome que realmente faça sentido, senão pode acabar se perdendo nos conteúdos e a gente não lembrando mais o que fazer, da onde ir, para onde ir, da onde foi, enfim, a gente fica perdido. Se alguma parte do seu código estiver se repetindo muito, crie uma função para ela. Ou seja, se tiver muita repetição, ao invés de você ficar copiando e colando, crie uma função para ela que você vai reduzir e muito a quantidade do seu código. Não crie duas funções que façam a mesma coisa, porque uma função já basta.
Não precisa repetir a mesma função, copiar e colar a mesma função, porque ela já está pronta. Vamos para a prática então. Vamos começar com aquela função inicial, olá mundo. Poderia ser qualquer nome, mas escolhi olá mundo porque faz sentido com o contexto que a gente vai colocar aqui embaixo, print. O que eu quero imprimir é a frase olá mundo. Quando eu chamo essa função aqui fora, que é, como eu falei, ele até dá a sugestão, que é o próprio nome dela, ele vai executar o que tem dentro da função. Basicamente isso. E é ideal que você sempre comente o que você fez. Tipo, essa função imprime olá mundo. É só para poder ter uma noção. Outro exemplo, def mensagem. O parâmetro. Eu quero receber um nome nessa mensagem. Basicamente, print olá e esse nome que eu quero receber. Vou colocar o F na frente para poder formatar do jeito que a gente quer. E o nome que a gente quer receber. Aí, basicamente, quando a gente chama fora, print mensagem. A gente pode colocar como o exemplo da questão pedia, que poderia ser mundo. Olá, mundo. Inclusive, deixa eu ver aqui, eu tô chamando ela duas vezes, né? Mas, enfim. Deixa eu comentar essa parte aqui para poder não ficar. Não vou chamar essa função não para não. Olá. Olá, mundo. Se eu quiser colocar Olá, Ageu, eu consigo colocar Olá, Ageu. E daí por diante. Isso aqui não depende. Ah, nesse caso, eu estou sendo redundante, porque o print já está dentro daqui, ó. Então é só colocar mensagem Ageu. Olá, Ageu. Por isso estava aparecendo um nome também. Isso faria sentido, o que eu acabei de fazer, se fosse uma função diferente que a gente vai fazer aqui embaixo. Que é basicamente def retorna olá mundo. Porque quando a gente coloca aqui um retorno que diz olá mundo, aí sim faz sentido a gente colocar um print fora da função. Porque ele está chamando retorna olá mundo. A gente está chamando esse conteúdo, ele está entrando dentro da função desse nome da função e basicamente eu estou imprimindo ele aqui embaixo. Então eu vou deixar essa parte aqui também sem chamar para poder não confundir, deixar esse trecho aqui, enfim, escondido e vai imprimir lá mundo aqui embaixo. Porque ele está executando essa função aqui, de acordo com o retorno da função, que é isso. Se eu fosse retornar 8 mais 6, daí é a mesma coisa. 8 mais 6, 14, porque ele retorna o valor que eu quero que ele retorne. Basicamente isso. Então vamos minimizar essa função aqui também e vamos criar a próxima para poder ficar claro. Ah, basicamente o que a gente queria dizer, se x for igual a 10, se x for igual a 10, def exemplo escopo, um exemplo de escopo, né, de global e local. Eu consigo dizer aqui, ó, print x e chamar aqui embaixo print, não, exemplo escopo, porque ele vai imprimir o x, porque o x ele existe ali dentro ainda, porque o x é global, ele, em qualquer parte do código que você utilizar ele vai existir, porque ele está encostado aqui no bordo, ele é uma variável que está fora de qualquer tipo de escopo, a não ser o escopo principal do código. Mas já, se eu declaro uma variável aqui dentro do código y igual a 7, por exemplo, aqui dentro do código eu também consigo acessar ele, porque ele foi criado dentro do código, dentro desse escopo função, né? Eu consigo acessar 7. Agora, se eu tentar acessar esse y que eu criei aqui em cima, eu tentar acessar aqui embaixo, um print, já não vai funcionar, porque ele só pertence dentro da função, ele só existe dentro dessa função. Fora da função ele não existe ainda. Até que já deu até uma mensagem de erro aqui, mas vamos rodar para vocês verem. O nome y não está definido, porque ele não está definido fora, ele só está definido dentro da função. Isso significa escopo. Agora, para poder a gente praticar de forma mais interessante,
Vamos fazer uma famosa calculadora. Def vai receber uma calculadora. A calculadora ela vai receber dois valores, o valor 1 e o valor 2. A gente quer fazer quatro operações matemáticas. Print valor 1 mais valor 2. Aqui a gente está somando. É bom que vocês sempre copiem o código ao invés de copiar e colar o que eu estou fazendo aqui, né? Escrever, digitar na mão mesmo. Porque quanto mais vocês digitarem, mais vocês vão saber fazer de fato as coisas. Explicação. Acho que eu vou colocar subtração aqui em cima para facilitar o entendimento da linha de raciocínio. E aqui embaixo a divisão. Só o que faltou. Então, basicamente, a gente poderia criar funções separadas? Poderia criar funções separadas, mas para poder adiantar o nosso lado, calculadora. O valor 1 eu quero que seja 5. O valor 2 eu quero que seja 7. Então, o valor 1, o valor 2. Então, ele vai fazer todas essas operações com esses valores. 5 mais 7, 12. 5 menos 7, menos 2. 5 vezes 7, 35. E 5 dividido por 7 vai dar esse valor quebradaço aí. É basicamente isso. Eu poderia também fazer uma brincadeira do tipo valor 1. Eu não vou colocar valor 1 não, porque vai confundir. Primeiro valor. Segundo valor. Igual a int input digite um valor aleatório. Acho que é aqui o acento, não lembro que eu sou ruim de português. E aqui também. Digite valor aleatório. Aqui embaixo eu vou chamar esses valores. Primeiro valor, aqui. Segundo valor. Então basicamente eu criei uma coisa que faz o prompt, né? Faz a pergunta para a pessoa. Primeiro valor eu quero que seja 7. Segundo valor eu quero que seja 8. E ele vai fazer as operações com o 7 e o 8. Basicamente. E se a gente fizesse um loop? Bora fazer um loop aqui, ó. Que vai pedir 10 vezes e vai executar 10 vezes. For i em um range de 10. Eu quero que ele faça tudo isso aqui. Ele pergunte, pergunte e calcule 10 vezes. Loop. Primeiro valor, 7. Segundo valor, 6. Aí ele pergunta de novo. Tá muito feio isso aqui, tá? É bom a gente colocar aqui um print. Vamos separar os valores usando um símbolo, um sinal qualquer. Eu vou usar o sinal de igual porque eu acho bonito. Só para dar um exemplo. Deixa eu acabar com o código anterior e é isso. Então, vamos lá. Digite um valor. 5. Digite o valor. 4. Digite o valor. 3. Digite o valor. 9. Digite o valor. 7. Outro. 4. E aí você vai fazer isso aqui. Você não pode colocar valor inválido, né? Isso aqui ele vai executar 10 vezes e vai acabar. E vai estar lá todas as operações matemáticas que você fez 10 vezes ali. E dá pra brincar de várias formas, velho. Poderia colocar aqui um while. Enquanto for verdade. Nesse caso aqui ele não vai quebrar o código, né? Mas enfim. Não é indicado vocês usarem o while assim, sem um break. Pra poder ter uma noção. Aqui ele vai ficar eternamente aqui, ó. Nisso. A gente pode colocar tipo se a soma, vou colocar uma variável soma igual a primeiro valor mais segundo valor. Vou colocar um condicional. Se a soma for maior igual a 10, você vai fazer um break. Então posso brincar aqui, ó.
Vamos acabar com o anterior. Ok. É, 3 mais 4. Vai continuar perguntando. 5 mais 4. Continua perguntando. 5 mais 5. Cadê? Aí ele acabou com o processo. Não tem mais pergunta, porque ele entrou na condicional e ele quebrou. E ó, que código interessante. A gente já conseguiu aplicar vários conceitos que a gente já viu em outras aulas, bem um seguido do outro. Tá vendo como é interessante isso? E basicamente é isso. Tentem fazer essa mesma operação aqui que eu fiz de calculadora, só que ao invés de colocar tudo junto em uma função só, separe. Coloque uma função só para soma, uma função só para subtração, e daí por diante, para multiplicação, divisão. E tentem fazer com todas as operações que a gente fez, tipo de resto, de é, potenciação também, potência no caso, e daí por diante. Agradeço pela atenção e é isso. Vejo vocês na sexta aula.